Hoje estamos analisando um caso da segunda metade do século XIX, então sente-se e relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Elizabeth Nugent nasceu em uma família proeminente e bem estabelecida da Filadélfia, cujo nome era reconhecido nos círculos sociais mais altos da cidade e cuja influência se estendia por várias esferas da sociedade. Seu pai, Sr. George Nugent, era um comerciante próspero e Elizabeth era uma das 6 filhas de seu segundo casamento. Ele tinha 2 filhos do primeiro casamento. Como tantas outras garotas da mesma posição social na América da década de 1830, a vida inicial de Elizabeth foi definida por rígidas expectativas sociais e pelo privilégio silencioso de um lar refinado, onde o futuro de uma jovem era moldado pela decência, por perspectivas adequadas de casamento e pela manutenção da reputação de sua família. Desde jovem, ela foi treinada nas habilidades consideradas essenciais para damas de sua posição, tudo em preparação para seu eventual papel como esposa e anfitriã. Ela se casou com o Major Henrique Wharton, oficial respeitável do Exército dos Estados Unidos, e aparentemente tinham uma vida feliz, próspera e segura, marcada por posição social, conforto doméstico e a dignidade de um lar bem organizado nos altos círculos da sociedade. Eles se mudaram para Baltimore e nos 2 anos seguintes Elizabeth teve 2 filhos, uma menina e um menino. No entanto, a tragédia atingiu a família em 1867, quando o Major Wharton morreu inesperadamente, deixando Elizabeth viúva. A perda foi agravada apenas 3 anos depois, em 1870, com a morte de seu único filho, Harry Wharton, ele próprio um oficial do exército. Após as mortes do pai e do filho, Elizabeth recebeu grandes indenizações dos seguros de vida de ambos. Agora, viúva jovem, ela mantinha uma grande casa na Hamilton Place, morando com a filha Nellie e 2 empregadas, apesar das tragédias. Por fora, sua vida parecia segura e, com graça e talento para a hospitalidade, ela mantinha um lugar respeitado na sociedade. Por trás da imagem polida estavam as dolorosas perdas do marido e do filho, que, além da dor insuportável, causaram desconforto nos círculos sociais de Baltimore, apesar de nunca haver suspeitas formais. Conversas privadas às vezes lançavam uma sombra sobre a desgraça familiar. Alguns questionavam se as mortes eram obra do destino ou algo mais sombrio. Durante esse período, sua filha Nellie ficou gravemente doente e, embora a princípio parecesse que ela não iria se recuperar, ela sobreviveu. Mesmo assim, alguns notaram que os cuidados de Elizabeth com a filha pareciam ineficazes. A morte nunca parecia estar longe da porta de Elizabeth. A tristeza voltou quando Eduardo Wharton, seu cunhado, e a filha dele, ambos morreram enquanto estavam sob seu teto. Mais uma vez, Elizabeth parecia cercada pela sorte cruel. Embora seus amigos lhe oferecessem condolências e apoio, alguns começaram a se perguntar: isso era apenas um infortúnio ou algo mais malévolo? Por causa da posição da Sra. Wharton na sociedade de Baltimore, seus amigos inicialmente se esforçaram para manter qualquer suspeita em segredo. Eles temiam que rumores pudessem sair do controle e causar danos desnecessários à reputação dela. O padrão das mortes, embora preocupante para alguns, foi justificado como uma infeliz série de coincidências que havia atingido uma família respeitável. Em junho de 1871, Elizabeth se preparou para a tão esperada viagem à Europa. Ela sairia de Nova York na 4ª, 12 de julho e se preparou para deixar Baltimore na noite de segunda, 10. Antes de partir, ela decidiu receber alguns convidados. Entre eles estava o general William Scott Ketchum, oficial aposentado que serviu com seu falecido marido e continuava amigo da família. Ele havia trabalhado no departamento de intendência do exército e era viúvo com 2 filhos. Porém, sua visita não era só social. Ele havia emprestado $2.600 à Sra. Wharton e veio a Baltimore. Cobrar o pagamento antes que ela vá embora. Na noite de 23 de junho de 1871, o general Ketchum chegou à casa da Sra. Wharton em Hamilton Place. A casa estava animada com outros convidados e tudo corria bem até o general adoecer de repente após beber uma cerveja que a Sra. Wharton disse ter sido misturada com um tônico de ervas para digestão. O general Ketchum estava tão mal que não pôde sair de casa. No dia seguinte, Eugene Van Ness visitou a Sra. Wharton. Era amigo de confiança e consultor financeiro. Ele cuidava de toda a contabilidade dela e trabalhava para a prestigiada firma Alexander Brown e Filhos.
Ele era muito habilidoso em organizar suas finanças complicadas e até mantinha 2 conjuntos de livros contábeis, um para os registros formais e outro para os negócios financeiros mais duvidosos dela. Naquela noite, o Sr. Van Ness adoeceu e precisou ficar na casa da Sra. Wharton. Médicos foram chamados na hora. O Dr. P. Williams cuidou do General Ketchum e o Dr. Shue do Sr. Van Ness. Nenhum dos homens melhorava, mas era claro que o General Ketchum piorava cada vez mais. No dia 28 de junho, apenas 5 dias depois de ter adoecido, o General William Scott Ketchum faleceu. Antes de sucumbir, foi alegado que ele disse àqueles que estavam ao seu lado que a Sra. Wharton o havia envenenado. Na época, muitos descartaram isso como delírios de um homem moribundo, mas outra morte na casa só aumentou a suspeita entre alguns membros da sociedade de Baltimore. As suspeitas cresceram quando a Sra. Van Ness foi cuidar do marido. Ela desconfiou do ponche de leite da Sra. Wharton e certa vez jogou a bebida fora e impediu o marido de tomá-la. Diante da estranha coincidência de 2 homens adoecerem gravemente na mesma casa e em situações quase idênticas, as autoridades não puderam mais ignorar as preocupações. O corpo do General Ketchum foi transportado para Washington e o Dr. P.C. Williams, que o havia atendido, conversou com o chefe de polícia Bryce, um parente do falecido, sobre a maneira como o general havia morrido. O chefe de polícia Bryce, então, ordenou que fosse realizada uma autópsia. O professor William Aitken fez a autópsia e exame químico, chegando a conclusões condenatórias. A análise química identificou cerca de 15 grãos de tartar hermético. Os investigadores logo rastrearam a origem do veneno com precisão. Sra. Wharton comprou 60 grãos de tartar hermético de um farmacêutico local em 21 de junho, 2 dias antes do General Ketchum chegar à sua casa. Com as evidências crescentes, a polícia decidiu interrogá-la. Ela disse aos policiais que a substância seria usada para fazer um emplastro de mostarda para tratar seus males. Uma resposta que levantou mais perguntas do que respondeu, especialmente considerando a grande quantidade que ela comprou e o fato de que os 2 homens foram envenenados apenas alguns dias depois. Os investigadores também descobriram sobre a situação financeira preocupante dela. O colete do General Ketchum, que continha uma nota promissória comprovando a dívida de $2.600 da Sra. Wharton com ele, desapareceu misteriosamente e depois reapareceu em circunstâncias pouco claras. Notavelmente, a nota promissória não estava lá. A Sra. Wharton disse que a dívida foi paga e a nota destruída. Ela afirmou que o general guardava $4.000 em títulos do governo em seu nome, mas esses valores nunca foram encontrados, apesar de buscas extensas. No dia 10 de julho, o Marechal Frey chegou à elegante residência da Sra. Wharton, na Hamilton Place, e entregou os mandados, informando a Sra. Wharton, a sua filha, Senhorita Nellie Wharton, e as 2 empregadas domésticas que todas estavam presas sob suspeita de assassinato. Apesar das tentativas dos influentes amigos da Sra. Wharton para garantir sua fiança, em 15 de julho ela foi acusada de assassinar o general William Scott Ketchum e permaneceu sob custódia. Embora a filha da Sra. Wharton, Nellie, e as 2 empregadas fossem suspeitas, os investigadores concluíram que só a Sra. Wharton tinha meios, oportunidade e motivo para o crime. As outras foram liberadas sem acusação. Com o avanço da investigação sobre a vida da Sra. Elizabeth Wharton, sua situação financeira foi ainda mais analisada. Apesar de nascer no privilégio, revelou-se que ela tinha gostos caros e vivia acima de suas posses. Ela era conhecida por seus gastos extravagantes com roupas da moda e por suas recepções elegantes, mantendo aparências que seus recursos reais não podiam sustentar. Antes do casamento, seu pai gastava muito com ela, suprindo todas as suas necessidades. Mas agora, como viúva e com ambos os pais falecidos, ela enfrentava uma renda limitada e o desafio de cuidar de seus assuntos praticamente sozinha. O rigoroso controle financeiro do Sr. Van Ness expôs os problemas financeiros dela. Seus livros caixa tinham 2 conjuntos de registros, um com lançamentos formais para transações legítimas e outro com negócios financeiros duvidosos, revelando dívidas crescentes e medidas desesperadas. A insistência do General Ketchum no pagamento antes da viagem dela à Europa pode tê-lo feito passar de amigo da família à ameaça perigosa que ela achou necessário eliminar. A investigação também revelou fatos do passado da Sra. Wharton. A viúva do cunhado dela veio a público com acusações explosivas.
Ela disse que Elizabeth envenenou o marido Edwards e a filha. Enquanto estavam hospedados na casa de Elizabeth, alguns anos antes, ela alegou que uma dívida de $2.500 havia sido o motivo do crime. Ele relatou à polícia as preocupações dela, mas foram ignoradas, pois os policiais consideraram apenas desabafos de uma mulher aflita. Embora tenha sido decidido não exumar os corpos, isso não conseguiu impedir a crescente suspeita sobre a senhora Elizabeth Wharton como uma mulher com um passado sinistro. Enquanto os repórteres investigavam seu passado, descobriram uma história bizarra da juventude dele, aumentando o fascínio do público pelo mistério de sua personalidade. Aos 20 anos, ela teria convidado pessoas à casa da família para testemunhar seu casamento. Ela estava vestida com traje completo de noiva enquanto esperava a chegada de seu noivo. O noivo não apareceu e, quando familiares enviaram criados para procurá-lo, ele negou saber do casamento. A humilhação devastou Elizabeth e seu pai, que, diante do aparente delírio da filha, pensou seriamente em interná-la em um asilo. Antes de qualquer medida drástica, Elizabeth passou a cortejar o Major Wharton, evitando o escândalo e a ameaça de ser internada. O incidente foi então descartado como uma fantasia romântica ou um mal-entendido exagerado. Mas agora, à luz das acusações atuais, o episódio foi reinterpretado como um possível sinal precoce de instabilidade mental, delírio ou uma capacidade de elaborar enganos que se manifestaria de forma mais perigosa em sua vida futura. Com a aproximação do julgamento, a equipe jurídica da Sra. Wharton transferiu o caso para Annapolis, capital de Maryland, alegando que a publicidade e os boatos em Baltimore impediriam um julgamento justo lá. O julgamento começou em 4 de dezembro de 1871 e despertou grande interesse público. A sala do tribunal estava lotada de espectadores e jornais de todo o país acompanharam cada desenvolvimento. No que estava sendo chamado de julgamento do século, a promotoria enfrentou o desafio de provar um caso circunstancial, já que não havia testemunha que tivesse observado diretamente a Sra. Wharton administrando veneno a qualquer uma das vítimas. O vice-procurador Frederico Pinckney liderou a acusação e construiu o caso de forma metódica, com base nas evidências científicas e no padrão suspeito dos fatos. 89 testemunhas depuseram, a maioria médicos e químicos, cujos relatos seriam cruciais para determinar a causa da morte e a origem do veneno. O Estado argumentou que o general Ketchum havia morrido por envenenamento, citando a análise forense do professor Aitken, que encontrou 20 gramas de tartarmético no estômago da vítima. Eles apresentaram provas de que a Sra. Wharton havia comprado 60 gramas do veneno apenas 2 dias antes de o general adoecer e que ela tinha um motivo financeiro para eliminar um credor que a pressionava por pagamentos. E isso foi seguido pelo desaparecimento suspeito de documentos financeiros que teriam comprovado suas dívidas. A equipe de defesa foi liderada por 2 advogados experientes, Nevitt Steele e John H. Thomas, que montaram um contra-ataque sofisticado focado em desafiar a confiabilidade e a interpretação das provas científicas. Afirmaram que os testes químicos do professor Aitken foram mal feitos e possivelmente inconclusivos, e trouxeram especialistas médicos, alguns renomados nacionalmente, que sugeriram outras explicações para a morte do general Ketchum. O julgamento ficou cada vez mais tedioso com os longos depoimentos médicos, e o interesse do público caiu com o tempo. Em certo momento, o julgamento foi suspenso quando a esposa de um jurado chamado Stephen Beard faleceu repentinamente. Ele também havia testemunhado a morte de sua mãe no início do processo. Por respeito e para manter a integridade, todo o júri foi escoltado ao funeral sob a supervisão do xerife. Quando o processo foi retomado, especialistas da defesa sugeriram que os sintomas e a morte poderiam ser resultado de meningite espinhal e não de envenenamento. Para facilitar a compreensão do júri, apresentaram um modelo detalhado do estômago do general Ketchum, permitindo que testemunhas médicas dessem explicações visuais claras de teorias alternativas sobre sua morte. Embora o júri possa ter tido dificuldades para acompanhar os detalhes da química forense e os depoimentos médicos conflitantes, ficou evidente que eles foram influenciados pela incerteza que a defesa conseguiu introduzir no caso. Eles argumentaram que não havia nenhuma prova direta que colocasse o veneno nas mãos da Sra. Wharton ou que a mostrasse administrando-o à vítima. Eles alegaram que o motivo era pouco convincente e especulativo.
Por que, questionou a defesa, uma mulher de posição tão alta arriscaria sua reputação, liberdade e o futuro da filha por uma dívida de apenas $2.600? Foi mesmo um ato calculado de uma assassina fria? Ou estariam vendo a perseguição de uma viúva inocente, cujo único crime foi passar por uma sequência incomum de má sorte? O julgamento durou 43 dias e, em 24 de janeiro de 1872, a última testemunha, o Sr. Thomas Cole, foi chamada para defender a Sra. Wharton. Ele testemunhou sobre seu bom caráter e forte reputação, qualidades que contrastavam fortemente com qualquer sugestão de comportamento criminoso. Ao descer do banco das testemunhas, uma forte emoção tomou o tribunal. Os espectadores silenciaram enquanto Dona Wharton permanecia serena, mãos firmes no colo. A defesa já havia dito tudo, depois vieram as alegações finais. Primeiro, a promotoria, enfatizando as evidências circunstanciais. Depois, a defesa, insistindo calmamente na falta de provas. O juiz, em suas observações finais, lembrou ao júri do dever de avaliar as provas de forma justa e de condenar apenas se a culpa fosse comprovada, além de qualquer dúvida razoável. Após uma noite de deliberação tensa, o júri retornou com seu veredicto. A sala do tribunal ficou completamente silenciosa quando o chefe do júri se levantou e anunciou que eles consideraram a ré, Sra. Elizabeth Wharton, inocente. A absolvição causou um choque na sala do tribunal e, de fato, em todo o estado de Maryland. Isso dividiu a opinião pública entre aqueles que viam que a justiça havia sido feita e aqueles que acreditavam que uma assassina havia escapado da punição. Mas o calvário jurídico da Sra. Wharton ainda não havia acabado. A promotoria, não se deixando abalar pelo primeiro veredito, rapidamente a acusou de tentativa de assassinato do Sr. Eugene Van Ness e a liberou sob fiança de $5.000. No entanto, esse segundo julgamento foi adiado várias vezes antes de finalmente acontecer em janeiro de 1873. O processo se arrastou por um mês inteiro, mas não teve a intensidade dramática nem o fascínio público do primeiro caso. As provas eram parecidas, evidências químicas de envenenamento e indícios circunstanciais contra a Sra. Wharton, mas a acusação de tentativa de assassinato tinha menos peso para o público e o judiciário. Após ouvir todas as provas, o júri se retirou para deliberar, mas teve dificuldades para chegar a uma decisão unânime. Após 3 dias inteiros, eles declararam que estavam em impasse, incapazes de concordar sobre a culpa ou a inocência. Com o júri empatado, o juiz anulou o julgamento. Em abril de 1873, decidiram adiar o caso por tempo indeterminado, sem encerrá-lo totalmente. Na prática, isso significava que Elizabeth Wharton nunca seria julgada novamente, deixando-a em um limbo jurídico que não era nem uma absolvição completa, nem uma condenação final. Apesar de não ter sido considerada culpada, Elizabeth descobriu que o Tribunal da Opinião Pública proferiu um julgamento muito mais severo e duradouro. A imprensa a apelidou de Borgia de Baltimore. O apelido pegou e com ele veio o exílio social. Dos círculos onde antes reinava e dos amigos, muitos mantiveram distância, seja por suspeita ou autopreservação, e as instituições de caridade onde circulava com graça fecharam as portas para ela definitivamente. Sua situação financeira, já difícil antes dos julgamentos, ficou ainda mais desesperadora. Os honorários advocatícios e o seguro que ela recebeu após perder o marido e o filho, antes vistos como proteção financeira, foram gastos por seu estilo de vida extravagante. Mas será que Elizabeth Wharton era uma mulher incompreendida, marcada por tragédias reais e vítima de provas circunstanciais e preconceito social? Ou será que ela era uma envenenadora calculista, escondida atrás de cortinas de renda, sorrisos educados e da proteção de sua classe social? Ela pagou o preço, mas isso foi além de qualquer punição legal formal, sendo condenada a viver sob suspeitas. O caso dela nos lembra que, por trás das portas mais grandiosas, podem se esconder os segredos mais chocantes e que, às vezes, os mistérios mais fascinantes são aqueles que permanecem para sempre sem solução. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.